Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Geislana, aqui de Campo Mourão, leciono a disciplina de Física e Matemática em duas instituições de ensino aqui, pública e privada. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os conceitos da robótica aplicado ao pensamento crítico, que são uma das propostas que nós estamos trabalhando aqui recentemente na nossa instituição pública, aqui de Campo Mourão mesmo. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês da nossa prática. Anteriormente, né, a essa proposta de 2019, eu já trabalhava no colégio em que eu leciono com robótica, mas utilizando sempre materiais de baixo custo, com as turmas do ensino fundamental e também do ensino médio. E vem com uma linha de pensamento de propor atividades que envolvam o aluno de uma forma que ele crie sua própria autonomia, que saiba trabalhar em equipe, que venha com um outro sentido, né, de motivação para as nossas aulas, tanto da matemática quanto da física. E esse ano de 2019 nós trabalhamos com uma oficina de robótica no contraturno com alunos específicos do ensino médio. Então, a gente veio com a proposta de trabalhar como a gente poderia melhorar o pensamento crítico dos alunos com atividades experimentais voltadas para o ensino da robótica educacional. Então, aqui até deixei na bancada um dos nossos, né, recursos de ferramenta pedagógica que nós temos, que adquirimos durante esses anos que a gente vem trabalhando. Então, a gente utilizou basicamente a placa do microcontrolador do Arduino, vários sensores, né, os LEDs, alguns outros componentes eletrônicos, como os resistores, né, os diodos, o sensor ultrassônico, que foi um dos objetivos da gente chegar no término do nosso projeto da oficina, que era a construção de um carrinho. Mas ao longo dessa oficina, a gente preparou atividades que poderiam promover o pensamento crítico dos alunos. O que na verdade vem a ser, né, esse pensamento crítico? Ele é embasado, né, no pensamento de Tenreiro Vieira, que ele é um escritor português, e ele trabalha muito com essa estrutura metodológica do pensamento crítico, que na verdade ele tem uma prática específica que faz com que você trabalhe de uma maneira reflexiva com os alunos. Então, você tem abordagens bem específicas para aprimorar, por exemplo, o raciocínio lógico, estimular a argumentação do aluno, o trabalho em equipe, o respeito com a opinião do colega, você trabalhar de uma forma que possa compreender o conceito teórico visto na prática. Então, o auxílio da robótica, ele veio com uma prática para compreensão desse pensamento crítico, para esse desenvolvimento das capacidades do pensamento crítico do aluno. Então, assim, o que nós temos? Nesse ano de 2019, por exemplo, a gente criou uma oficina com 20 alunos. O foco maior foi voltado para o público feminino, né? E a gente desenvolveu 6 oficinas durante um período do primeiro semestre. Começamos mais ou menos em março de 2019 e finalizamos em agosto, após o retorno das férias. Para esse ano a gente tinha também o mesmo objetivo, trabalhar com oficinas no contraturno, mas devido à pandemia a gente até estava iniciando, né, a construção da sala, né, dos novos alunos que fariam parte dessa proposta da oficina, mas aí tudo parou, né? Então a gente teve que só fazer um ensino mesmo à distância e remoto, mas ainda trabalhando na estrutura de como aplicar, né? Então não foi feito nada presencial. Então, nós fizemos, por exemplo, atividade montando um circuito elétrico. Então, a gente usou a protoboard, LEDs, né? A gente trabalhou com os alunos como montar esse circuito elétrico, o que é um resistor ôhmico, não ôhmico, o que é a tensão, a corrente, qual a influência
componentes dentro de um circuito, para que serve um circuito, e fazer com que essas indagações fossem num formato mais investigativo, que o aluno parasse para pensar, respondesse, né? Então analisasse o desafio que estava sendo proposto, para que futuramente ele pudesse construir atividades mais elaboradas. Então a gente fez uma sequência de atividades que a cada uma que a gente ia concluindo elevava o nível dessa proposta. A gente construiu então também, exploramos na verdade uma programação no Blockly Games, que a gente buscou também desenvolver as capacidades de pensamento crítico a partir da estrutura da linguagem de programação nesse software, que ele é online e gratuito. Então os alunos puderam entender um pouquinho os laços de repetições, o algoritmo, como fazer a declaração das constantes, para que depois a gente viesse fazer a programação do carrinho para ele se movimentar. Aí uma próxima atividade que a gente fez na sequência foi montar um circuito eletrônico com a chave switch e o motor. Então eles entenderam como funcionava o motor, né? Motor direito, esquerdo, como ele fazia para inverter o sentido, né? do movimento rotacional do motor. Como funcionava, né, essa chave de liga e desliga. A gente também substituiu por outros componentes, como um ventilador. Nessa mesma atividade, né, a gente também substituiu por componentes que viessem trabalhar em circuitos em série e em paralelo. Então foi uma atividade até longa com os alunos. Também fizemos uma atividade chamada LED piscante. Então o aluno tinha que entender quando que o LED acendia, quando apagava, trabalhar com o tempo, né, os comandos para ele acender e para ele apagar, e quanto tempo ele tinha que ficar aceso, quanto tempo apagado. E aí assim a gente usou a placa do Arduino e eles tiveram que fazer as declarações das constantes, dizer qual é a porta lógica que cada LED estaria, né, diretamente relacionado. Também depois, posteriormente, fizemos uma atividade que a gente construiu um semáforo, então ele também tinha que pensar, né, no LED verde, apaga o LED verde, acende LED amarelo, apaga LED amarelo, acende LED vermelho, apaga LED vermelho e acende LED verde. Fazer todo esse loop, né, de um laço de repetição, então, para que os alunos compreendessem também a lógica da programação. Em cada uma dessas atividades, a gente ia propondo, né, fazendo perguntas, indagando os alunos, os questionando a respeito dos conceitos de cada um dos componentes que a gente estava inserindo no circuito, e também as aplicações dessas atividades no dia a dia. Então, um semáforo a respeito do trânsito, num pisca-LED, então em que momentos eles observo isso acontecer no dia a dia, assim como a ideia dos circuitos vistos anteriormente, né? Você tem desde uma chave seletora, um movimento de um motor. Então, em todos os momentos, a gente estava sempre abordando as aplicações no dia a dia dessas propostas. E, por fim, a gente fez a montagem do carro robô. E esse carro robô, ele tinha, então, o sensor ultrassônico, né, para fazer com que ele desviasse de qualquer obstáculo ali na arena que nós montamos depois para ele se movimentar. Então ele realizava movimentos para frente, para trás, e ele conseguia fazer curvas também, né? Virando à direita, virando à esquerda. E tudo isso com também a linguagem de programação que nós organizamos para ele. Tudo isso também utilizando a interface do IDE do Arduino. Então foi bem interessante porque a todo momento a gente buscou trabalhar as capacidades de pensamento crítico do aluno. Então, o raciocínio lógico que ele tinha para construir, o tempo todo ele trabalhou em equipe. Então, um tinha que auxiliar o outro na montagem da atividade, tinham que discutir como fazer o registro da estrutura da linguagem de programação, desde do LED ao ser inserido na protoboard, a haste correta que representa o polo positivo e negativo,
as portas lógicas a partir, né, dos fios conectores, como que teria que ser disposto no circuito, né, qual era a intenção. Então, o tempo todo eles estavam trabalhando a indução, a dedução, eles tinham que estar trabalhando, assim, de certa forma, todas as atividades que envolviam esse raciocínio, né, esse estímulo que a gente estava propondo para eles. A gente ia percebendo a partir das frases que eles faziam os comentários, né, de como que ele tinha que explorar aquela atividade para chegar ao objetivo, que era realizar um movimento, que era acender um LED, que não era ter conflito, né, por exemplo, no semáforo, né, ou acender e apagar das lâmpadas. Então, a partir do momento que eles iam concretizando as etapas de cada uma das atividades, a gente percebia a evolução de todos os processos que nós tínhamos propostos ali naquela atividade. Então, os procedimentos, os conceitos, as atitudes dos alunos, todas essas eram avaliadas. Então, fazíamos registros por fotos, escritos, as falas dos alunos, as atividades todas eram definidas, né, com antecedência para explicar com calma e tranquilidade para os alunos. Então, eram equipes formadas por meninos e meninas de idades diferentes, pertencentes ao ensino médio, uma galera que se uniu ali para estudar robótica, né? E a gente, de certa forma, estimulava os alunos a entender que aqueles conceitos que eles estavam vivenciando ali fazem parte do dia a dia deles. E isso cabe dentro do conceito da física e da matemática já vivenciadas em sala de aula com o professor no dia a dia e posteriormente em estudos mais aprofundados. Então, assim, trabalhar com a robótica, com os alunos do ensino médio foi bastante, assim, proveitoso. A gente viu, assim, a motivação dos alunos, a vontade de compreensão, de entender novos desafios, de aprender, né, situações novas. Então, foi bastante instigante, motivador, não só para nós professores, mas como para os alunos também. Então, nós pretendemos continuar com essas atividades. Pensamos então aplicar esse ano, mas devido à pandemia não podemos, né? Não podemos aplicar, mas pretendemos para os próximos anos oferecer novamente para o pessoal, tanto do ensino médio e ampliar para o ensino fundamental também, a partir dali do 8º e 9º ano, que eles já trabalham com ciências da natureza, né, nas disciplinas de próprias ciências mesmo, já com o conteúdo de física e química. Então, o que a gente pôde, né, aproveitar desse recurso da robótica, né, como educacional, como um recurso tecnológico, né, com unicamente assim, o intuito de aprimorar o conhecimento dos alunos em vários conceitos físicos e matemáticos da própria ciência, envolvendo a tecnologia, a informática, né, e abordar esse desenvolvimento da capacidade de pensamento crítico dos alunos, né, com a argumentação, o raciocínio lógico, a reflexão, a compreensão então desses conceitos, resoluções de problemas, ali no ambiente da própria sala de aula também, né, esse trabalhar em equipe, sempre levando em consideração os conhecimentos já prévios do aluno com o conhecimento adquirido novo, né, e essa interação social, tentando abordar de uma forma mais interativa, né, com o intuito de melhorar o desenvolvimento dos alunos em sala de aula e que, né, acaba se tornando um recurso moderno que os alunos gostam, se sentem motivados. Então, é mais uma ferramenta também para nosso convívio de sala de aula, para a parte pedagógica mesmo, para o desenvolvimento dos nossos alunos no quesito de ensino e aprendizagem. Então, basicamente é isso que temos desenvolvido na nossa instituição de ensino. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mandem, né, perguntas através do nosso
do nosso Humana Academy. Também eu gostaria de agradecer muito a professora doutora Linier, que me convidou para fazer parte do projeto do Humana Academy, que também me convidou para fazer essa atividade de hoje com vocês. E estamos aí à disposição. Quando quiser, pode mandar suas perguntas, tirar as dúvidas e faremos o possível para respondê-las. Muito obrigada, um abraço, um bom dia a todos, até mais.